Nosso boa tarde aos amigos e amigas que nos visitam nesta tarde, as pessoas que nos assistem pela TV Câmara, os nossos colegas vereadores, mesa diretora, funcionário da casa, nossa assessoria. Dizer que o nosso grande expediente talvez seja um dos primeiros que eu não precisei fazer uma permuta em função de uma data especial, porque seguidamente a gente faz e solicita o apoio dos colegas para permutar. E caiu exatamente, então, na Semana Municipal das Pessoas com Deficiência. Nosso grande expediente não poderia ser outro a não ser esse tema, vereador Alberi Grando. Em função de nossa militância, em função de nossa responsabilidade de estar assumindo um cargo, uma cadeira na Câmara de Vereadores, para trabalhar pautas específicas e especiais, que são as pessoas com deficiência. Eu tenho a maior clareza e carrego comigo essa certeza de que, se não fosse por eles, eu não estaria aqui. Então, a minha formação se deu nesse sentido também. E a responsabilidade e a confiança que as pessoas com deficiência têm, que as famílias das pessoas com deficiência têm em mim, elas me fazem cada vez mais me fortalecer e seguir adiante na luta, na defesa dos seus direitos, vereador Marto Fatucci. Primeiro, eu gostaria de esclarecer que hoje, vereadores, só hoje, em 2016, a gente não pode mais olhar as pessoas com deficiência como sujeitos de piedade, como sujeitos doentes, como sujeitos que estão à mercê de alguma ajuda. Não. Chegamos a um ponto que a Organização Nacional das Nações Unidas, e eu já falei isso nessa tribuna, define pessoa com deficiência é aquela pessoa que tem alguma uma limitação, seja sensorial, que é o caso dos surdos, seja física, seja intelectual. E, ao se deparar com barreiras na sociedade, ela não consegue acessar os seus direitos. Ou seja, a deficiência, ela saiu da pessoa. E ela foi para os espaços e foi para a sociedade. E nós precisamos trabalhar numa sociedade eficiente. Porque até agora nós vivemos em espaços deficientes. Dou um exemplo dos meus amigos e das minhas amigas surdas que aqui estão, e quero agradecer muito a presença, de que, se eu estivesse aqui nesse meu grande expediente falando, e eles e elas não pudessem me entender, o problema ou a deficiência não estão nos seus ouvidos, mas estariam nesta casa se não tivéssemos uma intérprete. Ou seja, quando nós conseguimos igualá-los em direitos, nós conseguimos suprimir as deficiências. E assim é com os filhos de vocês, também que estão aqui. Dizer que nós temos trabalhado muito, participado muito de ações, proposto aqui indicações ao Executivo. Nós temos, e os colegas vereadores que me acompanham desde o início do mandato sabem a minha forma de trabalhar, que eu consigo me despir das minhas questões partidárias, políticas, e sentar com qualquer pessoa, de qualquer partido, para poder agregar e fazer a política em prol dessa defesa, que é a defesa das pessoas com deficiência. Quero trazer, e agora o meu amigo aqui vai funcionar hoje, ó. Não funcionou? Funcionou, tem que ligar, liguei, funcionou. Ah, viu?
Então, quero trazer aqui algumas dos nossos trabalhos que a gente fez desde o início do mandato. Que por mais que a gente não faça projeto de leis, e nós entendemos que o projeto de lei, para ser apresentado nessa casa, ele tem que ser constitucional, e como não é possível muitas vezes, a gente tem, então, as sugestões, as indicações ao Executivo. Então, ainda em 2013, gente, e olhe como é moroso o trabalho, em 2013, nós sentamos com a secretária Ana Paula Winter, do Planejamento, solicitando os equipamentos de lazer, os equipamentos adaptados para as crianças com deficiência nos parques da nossa cidade, nas nossas praças. Nosso combinado foi que o primeiro seria no Parque da Gare. E hoje estamos lá com os equipamentos para as nossas crianças cadeirantes. 2013, a gente vem trabalhando em relação a isso. E avançamos e temos uma conquista. Ainda sugerimos a criação do cargo do professor de Libras e do tradutor e intérprete de língua de sinais aqui no município. Ainda em 2013, porque entendemos, sim, que os sujeitos surdos precisam ter o acesso garantido em qualquer local da cidade e em qualquer evento da cidade, porque são cidadãos e cidadãs como nós. Logo, precisam ter seus direitos garantidos. Com a impossibilidade da criação de cargo, com as conversas que tivemos, vereador Alex, e o senhor que é da base do governo sabe disso, nós sugerimos, então, que o município contratasse uma empresa terceirizada, para que pudéssemos, de fato, ter esses profissionais. Propomos a reativação do Núcleo de Política Pública de Acessibilidade, vereador Padre Wilson, o NUPA. O núcleo qual eu tive o maior prazer de poder ser a coordenadora e ser a fundadora, de ter apresentado o projeto, de ter implementado o projeto no governo passado, vereador Alberi, vereador Rui, quando tínhamos lá o prefeito Dipe, quando tínhamos o vice Seconello, nós criamos e implementamos o Núcleo de Política Pública de Acessibilidade, que é para tratar sobre todas as questões de acessibilidade do nosso município, de todos os espaços. Nós vemos os nossos passeios, nós vemos aí os nossos espaços como estão ainda com falta de acesso. E nós precisávamos desse núcleo. Trabalhamos por algum tempo, e o núcleo acabou sendo que esquecido por um tempo. E quando assumimos, então, a gente de volta vem cobrando ao município a reativação desse núcleo. Em 2014, sugerimos a implementação de diretrizes para o transtorno de déficit de atenção, do TDA, que o município precisa, sim. As escolas do município, quando se fala em inclusão, colegas vereadores, nós não podemos pensar na inclusão da rampa. Nós precisamos pensar também além da rampa. Nós precisamos pensar em tudo o que engloba aquele sujeito, aquele aluno, dentro das suas especificidades. Instalação das sinaleiras sonoras em Passo Fundo. Vejo o William, ex-presidente da PASSE. William, seja bem-vindo. Que é uma luta da entidade de muitos e muitos anos, e que o governo passado fez menção de instalar, inclusive comprou as sinaleiras, e acabou o governo, e esse governo não conseguiu ainda fazer essa instalação por problemas técnicos. A gente tem acompanhado de perto, junto à Secretaria de Segurança Pública, para que seja feita, então, a instalação dessas sinaleiras. Parcerias aí, aqui nesse caso, com o Léo Clube, que fala sobre o selo de acessibilidade, de termos um selo de acessibilidade nos espaços que, de fato, são acessíveis em todos os seus aspectos. Aí, brinquedo, aqui, então, a gente traz algumas imagens. 2015.
Seguimos, então, com um projeto também de sugestão e não de lei. Tem que deixar claro isso aqui, porque não adianta a gente vir de forma aqui irresponsável e propor projetos de leis que não poderão ser propostos por nós. Então, a gente faz a sugestão ao Executivo para adaptar as necessidades da mulher gestante cadeira de rodas. Por que que a mulher que está na cadeira de rodas não pode ter o mesmo direito que qualquer outra mulher na hora do seu parto? Por que que ela tem que ser carregada? Por que que ela tem que passar por várias situações que as outras mulheres não precisam? Então, a gente fez essa solicitação, conversamos com o secretário Luiz Arthur para fazer, então, essas adaptações. Indicamos que no cadastro único esteja especificado o tipo de deficiência. O município tem um cadastro único, onde as pessoas vão se cadastrar para acessar os seus benefícios sociais. Só que lá nós temos só a questão da deficiência, num geral, como se todos precisassem da mesma, tivessem a mesma especificidade. Então, nós sugerimos, então, um protocolo de que tenham aí a especificidade da deficiência. A audiência pública no Ministério do Trabalho, Delegacia Regional e INSS, trouxemos para essa casa, vereador Wilson, então, uma audiência pública, onde agentes aí do Ministério do Trabalho, da Delegacia Regional do Trabalho do INSS, vieram até essa casa discutir com as pessoas com deficiência as questões acerca da inclusão no mercado de trabalho. Indicamos ao Poder Executivo Municipal a disponibilização de bicicletas adaptadas para as pessoas com deficiência na estação de bicicleta. Temos as bicicletas hoje e indicamos, então, que tenhamos bicicletas adaptadas em cadeiras de rodas. Estamos esperando uma sinalização do Executivo para que possamos, junto com a ACD, entidade que a gente é parceira, ver de qual a melhor forma de fazer esse processo. Eles são parceiros, eles gostaram da ideia, e vale aqui lembrar que nada que eu proponho, colegas vereadores, surgem da minha cabeça. Nada que eu proponho aqui não é demanda das entidades e dos movimentos aos quais eu participo. Importante ressaltar isso. 2015, emenda parlamentar federal de 150 mil, então, para o programa de formação em educação condutiva. Eu vejo aqui as mães que têm os filhos com deficiência, com lesão cerebral, né? E que nós temos um programa, ajudei a fundar a Associação Poder Fazer, que é uma associação que trabalha com pessoas com lesão cerebral. E eu costumo dizer que a lesão cerebral, ela talvez seja uma das piores limitações, no sentido do que o nosso corpo não obedece ao nosso intelecto, que está preservado. E nunca achei justo crianças com lesão cerebral estarem frequentando lugares ou escolas que tratam de crianças com deficiência intelectual. E essas crianças nunca tiveram um espaço de discussão. O fato delas terem um corpo que não respeita o seu intelecto e por isso elas estão numa cadeira de rodas, não quer dizer que elas não aprendam ou que elas tenham atraso, né? O que quer dizer, sim, que elas precisam de uma atenção especial para a sua especificidade e o acesso e as adaptações necessárias para elas. Participamos, então, de movimentos. Aqui tem umas fotos, aqui depois eu trago, ficou... Participamos, então, dos movimentos Direitos Iguais e Mães Especiais, que é um movimento que agora tende a se fortalecer, as mães que nos assistem nesse momento, porque fala do acesso ao benefício do BPC. Benefício esse que esse governo interino
que esse governo, que não foi eleito, está pensando em mudar. Benefício esse que está correndo grande risco, inclusive para as pessoas surdas que aqui estão, que vão ter que comprovar a sua surdez mês a mês, de 6 meses em 6 meses, sendo que a surdez não tem cura. Então, as mães também, com os seus filhos, vão ter que ir de tanto em tanto tempo lá no INSS, comprovar que seu filho tem deficiência, expor ao seu filho mais essa situação. Indicamos ao Executivo a instalação de playground infantil na sede da ACD. Nós estivemos, então, conversando com o pessoal da ACD, e lá eles recebem muitas crianças de toda a região para os seus atendimentos. E essas crianças, às vezes, passam o dia inteiro lá. E eu costumo dizer, o fato de ser criança de cadeira de rodas não quer dizer que deixe de ser criança. Ela quer se embalar, ela quer se arrojar, ela quer brincar como qualquer outra criança, e ela tem esse direito. Então, nós fizemos essa indicação para ser instalado um playground lá. Indicamos ao Poder Executivo equipamentos de treinamento funcional. Nós vemos pela cidade há muito tempo as academias, vereador Alex, as academias ao ar livre. Mas nós não vemos uma academia que possa ser usada pelas pessoas com cadeira de rodas. Então, lá na CD já tem esses equipamentos, e a gente está propondo ao governo, então, que possa instalar em alguns espaços também esses equipamentos ao ar livre. E aí também a ACD, nossa parceira, para ver o melhor espaço, para ver quais dos equipamentos ficariam melhor. Dispõe sobre a garantia de acessibilidade para cegos nos órgãos da administração pública municipal. De novo, com a PASSE, com o Fábio, que é o nosso parceiro, o William está aqui, a necessidade de poderem se locomover dentro dos espaços. Esta Câmara de Vereadores aqui logo verá, né, logo teremos aqui o nome dos vereadores, vereador Rufa, em braille, o seu nome, o seu partido, numa letra ampliada e em braille. O piso tátil aqui. Teremos um mapa tátil lá na frente, onde a pessoa cega ou com deficiência visual vai adentrar essa casa e vai poder, então, buscar o espaço que deseja. E assim a gente está fazendo a indicação também para o Executivo. Estamos até hoje, então, com a equipe da Associação de Surdos de Passo Fundo, a equipe de futsal. Participamos das organizações, dos torneios, dos campeonatos paraesportivos, do Paragergues, com parceria da UPF. Voltou lá 2013. Tá. Fizemos aqui, e aí nós não colocamos, mas eu vou falar brevemente, porque meu tempo também está acabando, porque foram muitas as coisas que fizemos. Nós ofertamos, e os senhores são prova disso, que todos os momentos possíveis de emendar o orçamento, de pôr recurso no orçamento, a gente nunca esqueceu das pessoas com deficiência, garantindo, então, emendas no orçamento de 2014 aí para a APAS, para a PASSE. As emendas aqui possibilitando, então, a construção da sede própria da PASSE, com a parceria, com uma conquista da PASSE, com o governo estadual, ainda na época do orçamento participativo, que a gente pudesse, então, efetivar isso. 2014, fizemos a sensibilização com os vereadores nessa casa. Os senhores lembram o quão difícil foi andar numa cadeira de rodas, vereador Alberi? Me lembro do senhor subindo essa rampa, que as pessoas pensam que só ter uma rampa é o que basta. E aí os vereadores puderam, o vereador Tchequinho, eu acho, a maioria dos vereadores participaram, botaram venda nos olhos e puderam sentir um pouquinho e se colocar no lugar do outro. Fizemos a sessão solene da PASSE. Novamente, em 2014, garantimos
pelo menos emendamos o orçamento, que não é da nossa... A gente não tem como garantir o orçamento, mas a gente emenda. Em 2014 para 2015, de novo para os recursos, ampliação da APAS e da APAS. Tivemos aí os 25 anos, uma sessão solene da Associação de Surdos de Passo Fundo. Participamos da comissão que elabora o curso de Libras no IFSUL. E essa casa toda assinou uma moção de apoio para um curso de Libras, de tradutor e interpretação, de tradução e interpretação. Fizemos agora em 2016, ainda em 2015 para agora 2016, um convênio, um orçamento para conveniar com a Poder Fazer, que trata da educação condutiva, que fala das crianças com paralisia cerebral. Fizemos aí, 2016, também um convênio com a Associação Tradutores e Intérpretes, a TIUS, propomos emendas. São proposições. Isso é importante as pessoas que estão aqui saber, importante as pessoas que nos assistem, que tem temas que a gente pode propor. O vereador que vier a esta tribuna e diz que fez, cuidado, porque a gente não faz. Quem executa é o executivo. Nós propomos. A única coisa que a gente pode fazer é lei, e ainda uma lei que não mexa no orçamento do executivo. Moção de apoio ao projeto Inclusão e Sustentabilidade, um olhar interdisciplinar, que é um projeto importante, em parceria com o escritório modelo da IMED, para fazer a acessibilidade dessa casa. Importante falar, o escritório modelo de arquitetura, então, está envolvido. Amanhã, colegas vereadores, comunidades que nos assistam, 14 horas, nós estaremos na Rua Moron, com a Bento Gonçalves, na esquina da praça, fazendo a sensibilização, com cadeiras de rodas, com vivências sensoriais, com venda nos olhos, para isso, para chamar a atenção da comunidade para essas diferenças. Então, a partir das 14 horas, nós estaremos aí como integrante da Semana Nacional, Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. Tem que fazer referência que esse projeto é um projeto do vereador Rui Lorenzato, que instituiu a Semana Municipal. E em setembro a gente trabalha, então, agora com a Guarda Municipal de Trânsito também, além de participarmos efetivamente do COMPED, do SEMAS, que é o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o Conselho Municipal de Assistência Social, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, e as reuniões do Núcleo de Estudos de Educação de Surdos, o NES, que se faz presente aqui também seus representantes. Então, colegas vereadores, eu trago um pouco desta trajetória, primeiro, para prestar contas para esta comunidade que me elegeu e que vê em mim, além de alguém que apoia e que acredita, alguém que tem conhecimento técnico, alguém que estudou para isso, alguém que traduz isto nos bancos escolares. Dizer que esse momento da Semana Municipal das Pessoas com Deficiência, ele nos faz reforçar e reafirmar o nosso desejo de implantar, de fato, as políticas públicas. E agora faço uma fala, então, e vestir a camiseta, assim como visto a camiseta, e não só visto a camiseta por um momento, mas há mais de 17 anos eu estou com as camisetas das entidades, vestida, em relação à escola bilíngue, que é a escola de educação que vai dar oportunidade às crianças surdas serem alfabetizadas na sua língua. Pasmem, nós ouvintes somos alfabetizados na nossa língua materna, que é o português oral. Por que as nossas crianças surdas, até hoje, em 2016, não podem ser alfabetizadas na sua língua? E essa tem sido a nossa luta, não de agora de vereadora, de muito antes. E de agora de vereador, perpassa a luta. Agora é o compromisso, porque a gente está
com meio caminho andado, eu diria, eu vejo aqui a presidente da APAS, a Andréia, eu diria, Andréia, que nós estamos aí com 80% da escola para ser implantada. E nós precisamos concluir essa implantação. É porque é direito, é porque precisamos ter uma educação eficiente. E para a educação ser eficiente, ela tem que atender a todos. Ela tem que ter o acesso, ela tem que ter a permanência e ela tem que ter a qualidade. Então, essa questão da escola bilíngue é algo que, de fato, nos impulsiona. Nós temos aqui hoje, na Câmara de Vereadores, na TV Câmara, o profissional, e nós temos a nossa intérprete, que é a intérprete contratada da TV Câmara aqui, a Francine. Então, desde 2013 viemos pedindo o cumprimento da lei, porque também não é porque eu sou boazinha, é porque a lei tem que cumprir. E 2015 conseguimos contratar uma intérprete. Os surdos hoje têm acesso à TV Câmara através da janela de tradução e interpretação. Enfim, tenho cumprido e principalmente tenho estado lado ao lado, caminhado par e passo as entidades com deficiência. E aqui eu cito, então, a APAS, Associação de Pais e Amigos dos Surdos, a Associação dos Surdos de Passo Fundo, a Associação Passofundense de Cegos, a APACE, a ACD, a APAI, a Educação Condutiva, através da Poder Fazer. E cito ainda um importante espaço que nós temos e que eu tive a honra, o privilégio de ajudar a fundar e implementar, que é o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Conselho nós implementamos, e hoje é um conselho ativo, é um conselho que tem que... precisamos nos ajeitar em algumas coisas ainda, mas é um conselho que eu tive a honra também de presidir enquanto fazia parte da direção da APAS. E então me honra muito ter participado da fundação da Associação de Tradutores e Intérpretes, ter participado aí da APAS efetivamente como membro da diretoria. Tenho muito orgulho disso e principalmente tenho orgulho de ter feito a diferença em relação a esse tema nesta casa. Eu sempre digo que quando a gente conhece o vereador Alberi Grando, o conhecimento só é válido quando a gente passa. Então eu tenho certeza que os momentos que eu pude trazer vivência aos senhores e a alegria que eu sinto cada vez que os colegas apresentam um projeto de lei que beneficia as pessoas com deficiência, que garante os seus direitos, é uma alegria enorme, porque cumpro o meu papel. Quando deixar desta casa, eu saio com o compromisso feito, com o dever e a tarefa cumprida. Então, quero deixar aqui a minha saudação a todas as pessoas com deficiência, a todas as pessoas que têm a sua especificidade, a sua diferença, mas que não têm direito algum a menos de que qualquer outra pessoa. As mães guerreiras que estão aqui, que eu sei que são guerreiras, que vivem pelos seus filhos, lutem, sigam lutando, que vale a pena. Mas lutem com coragem e enfrentem. Né? Não peçam mais ajuda para os seus filhos. Eles não precisam mais de ajudas. Eles são maravilhosos. Eles precisam de direitos. Eles são maravilhosos como qualquer outra criança. Eles precisam de direitos. E assim, então, eu encerro o meu grande expediente, agradecendo a atenção dos colegas vereadores, agradecendo a presença de cada um e de cada uma, e tenho certeza que a gente, enquanto estiver aqui, estará junto, estará participando, estará principalmente estudando cada vez mais para poder evoluir quando se fala de pessoa com deficiência. Muito obrigada.